Nesse momento, vamos conversar com Deus. Oremos. Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos pelas nossas vidas, vidas que tu tens poupado, Senhor, e que estão, neste momento, agradecidas a Ti. Te agradecemos pela igreja, te agradecemos pelo pastor e família, te agradecemos por cada membro que tu tens protegido e que tu tens dado o alimento necessário para viver, assim como o alimento espiritual que nos faz viver em contato contigo e ter tranquilidade para sobreviver num momento tão difícil. Agradecemos pelo nosso rebanho que é teu, agradecemos por todas as igrejas localizadas em todas as partes do nosso estado, do nosso país e pelo mundo todo. Protege os teus filhos. Agradecemos porque nós podemos ter um consolo que poucos têm, sabendo que tu és a base e a única proteção real que existe contra qualquer coisa é a tua proteção. Por isso te agradecemos. Em nome de Cristo, teu Filho. Amém. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Boa noite. É uma felicidade de novo estar com as irmãs e os irmãos nesta celebração, mesmo que online, mesmo que virtual, mas tão significativa para todos nós. Continuamos vivos, continuamos juntos, continuamos bem e graças a Deus por isso. Seja muito bem-vindo você, seja bem-vinda você também a este ambiente que representa a Igreja Batista Viva. Espero que você se sinta próximo de todos nós, próximo de Jesus, se sinta acolhido, se sinta respeitado, se sinta individualizado, mesmo que a gente não consiga dar um abraço em você por enquanto. Mas assim que possível, espero que você esteja conosco também, para sentir o calor de nossa comunidade em tudo que isso significa. Hoje nós vamos continuar refletindo sobre o amor, especificamente sobre 1 Coríntios 13, 5, que faz essa conexão entre amor e maltratar. E é muito importante a gente falar sobre isso, que o amor não maltrata. O que exatamente isso significa? Eu espero que você seja levado, talvez, a entender um pouco mais sobre o amor hoje e que, acima de tudo, eu e você, em aprendendo sobre o amor, possamos viver um amor
mais parecido com o amor de Jesus e o amor que Ele espera que nós vivamos e espalhemos por onde nós passarmos. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Eu peço que você abra sua Bíblia, então, em 1 Coríntios 13, versículo 5, é o texto que nós vamos ler agora. 1 Coríntios 13, esse hino ao amor que nós conhecemos, e nós já temos caminhado nele em diferentes momentos, em diferentes episódios desse ano de 2020. Hoje, no versículo 5. A primeira parte do versículo 5 que diz: quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado,
esses 3 pontos. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, nem fica irritado. Ou em outra versão, o amor não maltrata, o amor não é egoísta, o amor não se ira facilmente. Vamos orar todos juntos, por favor? Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor dá a cada um de nós, por mais um encontro que nós temos como igreja. Fala conosco, fala comigo, me ajuda a entender o que realmente o Senhor quer dizer e não minhas próprias ideias. Que o Senhor fale com liberdade aos teus filhos, às tuas filhas, à tua igreja, à tua família. Perdoa os meus pecados, me ajuda a entender o que o Senhor quer para mim e ajuda cada um de nós a entender o que o Senhor quer para todos nós, inclusive quando nós estamos tentando descobrir os segredos do amor verdadeiro, com o qual nós precisamos amar a todos, a nós mesmos e ao Senhor. Eu te peço tudo isso em teu nome, Jesus. Amém. É curioso que esse lado do amor pareça ao mesmo tempo tão óbvio e tão misterioso, porque para alguns é óbvio que o amor não maltrata, mas para outros o amor pode sim maltratar. Você talvez entenda o que eu estou dizendo. Para algumas pessoas é muito claro que o amor não maltrata, mas para outras pessoas é possível conciliar o amor com algum tipo de violência. A questão é que nesse ponto a Bíblia escolhe um lado. Para a Bíblia, o amor não maltrata nunca. É muito claro. O amor não quer machucar, como diz o versículo 5. Quem ama não é grosseiro, o amor não maltrata. O amor sempre quer fazer bem, sempre. E o restante do versículo 5, essa é só a primeira ideia, do verso 5. Quem ama não é grosseiro, o amor não maltrata. Mas o restante do versículo 5 parece ser um desdobramento da mesma ideia. O amor não maltrata porque o amor não é egoísta, é a segunda parte. O amor não é egoísta. O amor não maltrata porque não é egoísta e faz sentido, porque vezes demais a gente acaba maltratando quem a gente ama porque a gente se sentiu maltratado em primeiro lugar. E a gente quer maltratar quem maltratou a gente quer machucar quem machucou a gente, pagar na mesma moeda. Mas isso não é amor, isso é egoísmo, isso é procurar os meus próprios interesses apenas. Isso é colocar a minha dor acima da dor do outro, colocar a mim acima do outro. Mas isso não é amor, porque o amor não maltrata, o amor não é egoísta. O amor é aquilo que faz alguém procurar os interesses do outro mesmo quando está machucado. Só o amor é capaz de fazer isso. E além disso, o amor não maltrata porque o amor não se ira facilmente. É a terceiro ingrediente do versículo 5. O amor não é grosseiro, o amor não é egoísta e o amor não fica irritado, não se ira facilmente. O amor não maltrata porque não se ira facilmente. Não é que a pessoa que ama nunca se ire. Claro que quem ama fica irado, mas não fica irado facilmente. Porque quem se ira facilmente maltrata. E o amor não maltrata. Quem se ira facilmente explode, fala sem pensar, é grosseiro, fica violento, machuca. E o amor não é isso. O amor não maltrata. A Bíblia mostra isso em alguns níveis diferentes de relacionamento, como em Abraão e Isaac, por exemplo. Lá em Gênesis 22, de 9 a 12, a gente vai ver esse exemplo de Abraão e Isaac. É como a gente aprende ali que o amor realmente não maltrata. Gênesis 22, de 9 a 12. Diz assim na minha versão, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo, mas nesse instante lá do céu o anjo do Senhor o chamou dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele, e o anjo disse: Não machuque o menino, não lhe faça nenhum mal. Não machuque o menino, nem lhe faça nenhum mal. Isso parece ser uma frase, um mandamento, um pedido de Deus, não apenas em relação àquele momento, mas sobre todo o relacionamento de Abraão com Isaque. Não machuque o menino, não lhe faça nenhum mal. Deus usa aqui um método aparentemente muito radical para ensinar essa lição a Abraão.
Talvez porque a própria lição que ele queria ensinar a Abraão também era tão radical quanto o método. Não machuque o menino, não lhe faça nenhum mal. Nenhum, é radical. É o que Deus diz a Abraão. E esse episódio todo foi uma lição sobre fé, uma lição radical sobre fé, é verdade, mas foi uma lição radical sobre o amor também. Porque é isso que ensina também essa frase, não machuque o menino, não lhe faça nenhum mal. É um Deus explicando a Abraão que ele precisa aprender isso. Que ele levou Abraão a passar por tudo aquilo para entender da forma mais intensa que maltratar alguém que se ama é impensável, é inconciliável ao amor e à vontade de maltratar. Ali está Deus ensinando que um pai não pode machucar seu filho nem lhe fazer nenhum mal. E todo pai precisa lembrar disso. Não pode machucar seu filho nem fazer nenhum mal. E não só os pais. 1 Samuel 24, 3 e 4 também mostra isso em outro nível de relacionamento que não de um pai para com o filho. 1 Samuel 24, a parte B do versículo 3 e o versículo 4. Aconteceu que Davi e os seus homens estavam escondidos mais no fundo da caverna. Então eles disseram a Davi, esta é a sua oportunidade. O Senhor Deus disse que lhe entregaria o seu inimigo e você poderia fazer com ele o que quisesse. Então Davi se arrastou de mansinho até onde estava Saul e cortou um pedaço da capa dele sem que ele percebesse. É muito bonito o que Davi faz aqui, e é um texto que fala muito a mim. Saul a todo tempo queria matar Davi por inveja, e Davi, quando teve a oportunidade de matá-lo, escolheu o caminho da não violência. É muito interessante aqui que os amigos de Davi dizem, olha, o Senhor Deus disse que lhe entregaria o seu inimigo e que você poderia fazer com ele o que quisesse. E essa promessa continua sendo verdade, essa palavra de Deus. Davi fez o que queria com Saul e o que ele queria era não ser violento. Era a vontade de Davi para com Saul. É bonito isso. Davi amava Saul apesar de tudo que Saul fazia contra ele, porque gente decente tenta viver amando a todo mundo, amando ao próximo, independente do que ele faz contra nós, e o amor não maltrata. Pensando mais uma vez na composição dos 3 ingredientes de 1 Coríntios 13 e 5, o amor não maltrata porque não é egoísta. Davi poderia ter sido egoísta e poderia ter machucado a Saul para proteger a sua própria vida de alguém que queria machucá-lo. Mas o amor não é egoísta, por isso não maltrata. E o terceiro ingrediente que nós lemos, o amor não se ira facilmente. Davi poderia ter se irado facilmente, agido por impulso e acabado com Saul ali, mas o amor não se ira facilmente porque o amor não maltrata. Você assistiu junto comigo um trecho de um documentário e um depoimento de Leonard. E ele diz algumas palavras muito comoventes e eu lembro algumas delas agora. Ele foi ensinado, debaixo de surras muito violentas, que o amor era algo errado. Ele apanhava e ouvia frases como dói mais em mim do que em você, só fiz isso porque te amo. Ele diz coisas como aprendi uma ideia errada do que é amor, achei que o amor tinha que fazer mal. Eu fazia mal a todo mundo que eu amava, eu media o amor em relação à dor que alguém pudesse suportar. Foi Agnes, mãe e avó de Patricia e Chris, minhas vítimas, quem me deu minha maior lição de amor. Ela tinha todo o direito de me odiar, mas não me odiava, ela me deu amor. Ela me ensinou o que era amor. A vida humana é muito complexa e às vezes pode parecer justo machucar alguém por amor. Essa ideia de só fiz isso porque te amo, mas não é verdade. A Bíblia escolhe um lado muito claro. O amor não maltrata, o amor não é egoísta, o amor não se ira facilmente. Abraão aprendeu isso, Davi aprendeu isso e a gente precisa aprender, de uma vez por todas, que maltratar nunca é amar. Que o Senhor nos ensine isso todos os dias. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama.
Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Por quê? Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Amém. Eu gostaria de ler mais uma vez, então, 1 Coríntios 13:5, apenas a primeira parte, que nós já lemos agora há pouco, mas é muito importante a gente voltar à Bíblia e partir sempre dela. Diz assim, mais uma vez: quem ama não é grosseiro, nem é egoísta, nem fica irritado, ou quem ama não maltrata, não é egoísta, nem se ira facilmente. O amor é o assunto maior do cristianismo, a gente precisa falar muito de amor. E se o amor não maltrata, a gente precisa entender o que é isso e a gente precisa falar de maus tratos também, para saber o que não é amor. A gente precisa falar e pensar sobre isso, porque a violência, a brutalidade são impulsos humanos que estão escritos nas entrelinhas dos nossos costumes e da nossa cultura, inclusive. Para dar um exemplo apenas, para começar com um exemplo, ainda hoje muita gente malha o Judas na Páscoa, o boneco,
que para alguns pareça talvez só um amontoado de tecidos, mas é um símbolo cultural que passa uma mensagem, como todo costume. Judas maltratou Jesus, logo ele merece maus tratos de volta. Mas é curioso que o costume seja baseado nessa ideia. Não faz sentido quando a gente lembra como o próprio Jesus, no exato momento em que estava sendo objeto do maltrato, dos maus tratos de Judas, agiu para com Judas. Mateus 26, 50 é esse versículo ao qual eu sempre retorno, porque é muito poderoso. 49, 50, Mateus 26, 49, 50. Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou, e Jesus respondeu: Amigo, o que vai fazer, faça agora. Jesus recebe um Judas que o maltratava com amor, tratando-o como amigo. A gente sempre escolhe odiar Judas ou amar Jesus. O coração ele só pode estar cheio de ódio ou de amor. Se a gente odeia Judas, a gente não consegue amar Jesus. A gente escolhe todos os dias odiar como quem odeia ou amar como quem ama. Quem maltrata, quem vive maltratando, quem é fonte de maus tratos é discípulo de Judas. Quem é a fonte de amor é discípulo de Jesus. E esse costume de malhar o Judas é só um exemplo de uma mensagem de violência que é subliminar em nossa cultura, porque nós fazemos isso nesses símbolos, mas fazemos isso com os animais também, por exemplo. Toda essa cultura da caça esportiva é um traço disso. Biblicamente existe autorização para que o ser humano se alimente de outros animais, é verdade, existe essa autorização bíblica e tudo bem, porque os próprios animais se alimentam uns dos outros nesse equilíbrio perfeito da natureza. Mas salvo algumas disfunções, animais não maltratam outros animais por diversão. Esse tipo de prazer doentio parece muito próprio de homens perversos, de gente insensível. Um animal que maltrata o outro por diversão é algo que não existe na natureza, não é natural. E na hora que o ser humano faz isso, nós nos tornamos, em algum sentido, mais animalescos que os animais. Essa cultura de violência, brutalidade, maus tratos tem a ver com nossos símbolos, então, tem a ver com a forma como nós tratamos a natureza e tem a ver também, claro, e infelizmente, na forma como nós tratamos o outro. Uma pesquisa da teóloga Valéria Vilheno, no doutorado da Mackenzie de São Paulo, constatou que 40% das mulheres vítimas de agressões de seus companheiros se declaram evangélicas. 40% das mulheres vítimas de violência dos seus companheiros se declaram evangélicas. O que leva a crer que uma grande parte dos seus agressores também se declara evangélica. Gente que diz que ama, mas que maltrata. E esse é um problema que nasce de muitas fontes diferentes, inclusive do discurso de igrejas e pastores que acham que submissão é a mulher continuar tolerando maus tratos calada até a morte. Uma morte que pode acontecer no fim da vida, na velhice, ou uma morte que exatamente por causa disso pode ser acelerada. Isso não é submissão. A mulher que fica em um relacionamento abusivo dessa maneira não está amando de verdade o abusador, porque ela não está amando de verdade ela mesma. E Jesus nos ensina que nós precisamos amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Então não existe amor de verdade numa relação em que uma pessoa não se ama, uma relação de maus tratos, de lado nenhum existe amor de verdade. Isso tem a ver com violência física, mas não apenas a violência física. Faz lembrar da forma insensível e abusiva mesmo que Eucana tratava Ana, sua esposa, lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 8. 1 Samuel 1, 8, que diz o seguinte: Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O que está acontecendo aqui é que Ana queria ser mãe, ela se sentia incompleta por não ser mãe, ela era humilhada porque não era mãe, ela chorava, não comia, ficava triste. E Eucana, seu marido, vê Ana nessa situação e na posição que ele tinha de proximidade com ela, de alguém que podia entender a sua dor, entender a sua esposa,
e amá-la e acolhê-la, ele prefere maltratá-la a amá-la. Ele diz esse tipo de coisa: por que você está chorando? Por que você não come? Por que está sempre triste? Diminui a dor dela. É um tipo grave de maus tratos quando nós estamos realmente machucados, doendo, e alguém diminui a nossa dor, ignora a nossa dor, é completamente indiferente a nós. E pior, ele diz: por acaso não sou eu melhor do que 10 filhos? Ele se coloca numa posição infinitamente superior a ela. Não dá para ser as duas coisas, não dá para maltratar e amar, porque o amor não maltrata. Jesus falou isso e viveu isso muitas vezes. Jesus tentou convencer e mostrar a todos o que é o amor de verdade e que é possível amar sempre, sem nunca maltratar. Jesus mostrou isso quando pediu que seus amigos dessem a outra face e ele deu a outra face. Jesus mostrou isso quando impediu que uma pessoa fosse apedrejada, por mais cultural que isso parecesse, e parecia. Jesus pediu que seus amigos amassem os inimigos e ele amou os inimigos. Em toda a sua vida, em todo o seu discurso, em toda a sua obra, em todo o seu comportamento, Jesus ensinou a amar sem maltratar, porque é o único amor de verdade que existe, um amor que não maltrata, porque não é egoísta e porque não se ira facilmente. Nós assistimos mais um trecho do mesmo documentário, Human, em que agora um soldado no Iraque conta parte de sua experiência. Ele diz, depois que um amigo dele foi alvejado, foi machucado: corremos o mais rápido possível, cheios de ódio, a gente queria fazer de tudo para pegar o cara que feriu o nosso amigo. De repente chegamos numa clareira e eu me toquei. Aquele céu azul, e tinha um senhor idoso numa veste branca com uma criança arando a terra. E aquilo de repente me devolveu à realidade. O que eu estou fazendo? Eu sou um ser humano, não um instrumento de vingança. E eu parei ali, aquelas pessoas estavam fazendo coisa de gente, e eu ali, no meio de toda aquela violência. Aí parei e voltei a ser humano. A violência é a ferramenta clássica que desumaniza o humano. A violência desumaniza o humano, o egoísmo desumaniza. A raiva explosiva desumaniza, nos irracionaliza, nos torna animais, nos torna instrumentos dos nossos piores instintos. Mas dá para ser melhor do que isso, não precisa ser assim. E nós podemos fazer mais do que só pensar e conversar sobre isso. Existem números de telefone que nós podemos ligar, gratuitos, anônimos, com gente preparada para nos ajudar em casos de violência. Existe o número 100 para casos de violência, especialmente contra crianças e adolescentes. Existe o número 180 para casos de violência contra a mulher. E eu, como pastor, estou aqui também a qualquer momento do dia e da noite para ajudar qualquer pessoa em uma situação como essa. A igreja está aqui para isso. A igreja está aqui para acolher vítimas de violência e ajudar também quem agrediu, mas que não acha isso normal, que sabe que tem um problema, que não quer fazer mais isso. Nós não estamos aqui para apedrejar ninguém como Jesus nos ensinou. Nós somos só gente tentando aprender o que é amor de verdade e aprendendo, inclusive, que o amor nunca é maltratar e tentando viver isso e ensinar isso ao mundo. Você não está sozinho, nenhum de nós está, estamos aqui para nos ajudar e aprender uns com os outros e com a Bíblia e com Jesus sobre o que é amor e a vencer todo tipo de violência. Vamos orar? Mais uma vez eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é tão bom e o Senhor nos ama e o Senhor é tão misericordioso, tão cheio de graça. Nós merecíamos tanto castigo do Senhor e o Senhor nos trata com tanta doçura, com tanta ternura, com tanto afeto. Muito obrigado por isso. Nós queremos aprender contigo, aprender com Jesus, que tratou a todos com tanta suavidade, com tanta leveza, que criticou com suas palavras, que condenou os erros, que convidou ao arrependimento.
mas que sempre acolheu tantas pessoas, que amou os inimigos, que deu a outra face, que salvou gente do apedrejamento. Nós queremos ser como Jesus, queremos amar abrindo mão de qualquer traço de violência. E nós queremos também ajudar o mundo a entender isso, falar sobre isso, mostrar que é possível uma vida de amor sem qualquer traço de grosseria, de brutalidade, de violência. Nos ajuda, Senhor, a parecer mais contigo e menos com nossos instintos mais primitivos. Eu te peço tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, ele é meu melhor amigo. Pode confiar, a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Amém. Boa noite, irmãos. Terminamos mais um culto e vamos orar.
Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por todas as coisas, Senhor. Te agradecemos por mais uma vez termos nos alimentado com a tua palavra e te pedimos, Pai, que tu caminhes ao nosso lado, nos dando força, nos dando ânimo e fortalecimento, Senhor, para que diante das adversidades possamos saber que tu estás conosco. Te agradecemos também pelas alegrias que tu nos dás durante a vida, Senhor, durante o nosso caminhar. Te pedimos, Senhor, por cada família da nossa igreja, por saúde, por proteção, por tranquilidade, principalmente neste período desta pandemia, Senhor. Não só da nossa igreja, mas de todas as famílias que estão nesse enfrentamento em todo o mundo. Fica conosco e nos ajuda. Em nome de tudo isso que te pedimos a tua graça. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos então chegando ao fim de mais um de nossos encontros. Eu espero de todo o coração que você tenha realmente tido um encontro com a Bíblia, muito sincero, um encontro com Jesus e com essa comunidade que a Igreja Batista vive. Continue conosco em nossos grupos durante a semana, em nossas aulas e domingo que vem às 18 horas também. Mais uma vez eu repito, nossa igreja não está parada, estamos apenas em quarentena, não estamos de férias, não estamos de recesso. Você pode acionar qualquer dos nossos ministérios a qualquer momento. E líderes, por favor, não parem. Esse é um tempo que a gente precisa ser mais criativo, encontrar novos caminhos, novas soluções. Mas precisamos continuar trabalhando, porque nós continuamos com nossas demandas normais, e talvez até mais agora, socialmente falando, e as demandas normais de nós como seres humanos. Então, nossos ministérios precisam continuar funcionando, encontrando caminhos e soluções. Vamos orar? Possa o Deus de todo amor, o Cristo de toda graça e o Espírito Santo de toda consolação ser com esta Igreja Batista viva e com todo o povo de Deus por toda a terra hoje até a volta de Jesus e pela eternidade com o Pai e uns com os outros. Amém. Você vai ver, não deve ser assim tão longe. Esse lugar que esconde o que sonha encontrar. Talvez até seguindo a pé pelo horizonte alcance o bonde está nesse lugar. Vai se sentir tão leve em paz, mas muito em breve vai querer bem mais longe, bem mais longe, bem mais longe, bem mais longe, bem mais. Você verá, vai revelar um novo enredo. Esse lugar que esconde o que sonha encontrar. E vai suar, se levantar da cama cedo, até que alcance o bonde, o bom de enfim chegar. Vai ser mais livre que é capaz, mas muito em breve vai querer bem mais longe, bem mais longe, bem mais longe, bem mais longe, bem mais. Reviverá, revirará o rumo certo.
Moisés marchou desertos, fez ao meio um mar. Se mantiver a mente e o coração abertos, vencendo os medos, fatalmente irá chegar. Você vai rir, todos os dentes serão risos tão ardentes. Tarde ou cedo não será suficiente, vai querer bem mais longe, bem mais longe, bem mais.